Vínhamos com mais um quadro do jornal Agora Expressão Jovem, onde estaremos aí trazendo um relato verídico do nosso irmão Davi Godoy. Testemunho do irmão Davi Godoy, ex-drogado e hiper, hoje um servo de Deus. Eu vim de uma família muito pobre. Minha mãe teve que sair para trabalhar como doméstica. Este primeiro emprego que ela conseguiu acabou conhecendo um jovem que a seduziu, resultando em sua gravidez. Quando eu nasci, a jovem não quis me assumir e ela então começou a me criar sozinha. Passaram-se alguns meses e minha mãe conheceu outro homem com a qual venho a se casar, entregando-me em seguida aos cuidados dos meus avós maternos. Minha avó era uma senhora de muita fé, de muita oração, membro da igreja Deus é Amor, e começou a levar-me aos cultos. Com alguns meses, ela levou-me até IPDA, da rua Conde de Sarjedas, onde o missionário Davi Miranda ministrava a palavra de Deus como uma verdadeira cristã. Minha avó deveria apresentar-me ao Senhor para que eu viesse crescer no Evangelho de Cristo, tendo uma vida abençoada por Deus. Foi isso que ela fez, entregando-me nas mãos do missionário, que me levantou e disse: "Agora vou apresentar o Davi, meu xará." Tenho convicção de que aquele foi o momento em que fui entregue nas mãos de Deus, com certeza. Aquela foi uma oração de muito fervor, feita de coração, realmente voltado para o Senhor. Fui crescendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cantava no grupinho de louvor de crianças, depois no juvenil, até que cheguei aos 13 anos. Durante esta fase, devido às necessidades, comecei a trabalhar e mudei o meu horário de estudo para o noturno. Arrumar um emprego conciliando-o com os estudos, a igreja começou a ocupar o segundo plano em minha vida, e passei a afastar-se. A mudança de horário escolar foi a perdição da minha vida, porque comecei a misturar-me com pessoas incrédulos que fumavam, bebiam, faltavam à escola, brigavam. Vendo todos os meus amiguinhos fumando em frente ao colégio, senti vontade de fumar. Não que aquilo fosse uma necessidade, mas a vontade de aparecer me motivava muito. Eu entrava com 2 colegas no banheiro da escola e ali me ensinavam a fumar. A primeira tragada foi horrível, engoli a fumaça e tossi bastante, mas logo me tornei um dependente de cigarro. A essa altura, a igreja já havia sido abandonada por mim. Viciado no cigarro, comecei meus primeiros goles de bebida alcoólica e a sair em noitadas. No final de semana, minha avó, sempre me apresentando em oração, percebeu que não havia mais maneira de lutar comigo, pois eu já era independente no ponto de vista material. Lembro-me que ela falava muito comigo: "Olha, você foi apresentado ao Senhor por um homem de Deus, e eu nunca precisei te levar ao médico." Passaram-se os anos, eu já ingeria uma quantidade muito grande de bebida alcoólica. Chegando aos 18 anos de idade, conheci novos amigos. Na verdade, posso dizer que eles foram mesmos inimigos, pois uma pessoa que leva outra à perdição não é amiga. Na companhia deles, entrei em contato com um novo mundo, o mundo das drogas. Fiquei dependente da maconha, do baseado. Meus amigos já não estavam mais trabalhando e havia abandonado a escola. Juntamente com a maconha, vem a cocaína, e logo estávamos fazendo pequenos furtos para sustentar nosso vício. Nunca fui bem-sucedido nesses pequenos furtos, pois eu era muito medroso e tinha medo de vir a ser preso. Então comecei a pensar em outra maneira de conseguir dinheiro. Como gostávamos muito de rock and roll, entrávamos no mundo hippie, onde as pessoas se ajuntavam para beber e fumar e drogar-se. Nesta época eu saí de casa, voltando apenas um mês depois. Andava pelas estradas com uma mochila nas costas, pegando carona nas rodovias e sem querer saber qual seria o meu destino. Gostava muito de ir ao litoral, num vilarejo chamado Camburi, próximo a Utabuna, antes da cidade de Paraty. Neste local, os roqueiros e hippers, fumando quase meio quilômetro de acampamento, se confraternizavam em feriados prolongados, fumando muita maconha e bebendo. Rola ali também muito sexo e droga de casais. Eu tomava 2 litros de pinga juntamente com os amigos. Fumávamos e bebíamos sem interrupção, até que acabasse tudo o que tínhamos conosco. Éramos chamados na vila onde morávamos de Esquadrilha da Fumaça, pois comprávamos quase 50 gramas de maconha,
4 litros de pinga e íamos para a linha do trem. Ficávamos embaixo de pé de maconha, o qual chamamos de a casa dos doentes. O diabo colocava muito esse tipo de ilusão em pessoas que fumam bastante droga. Quando se está muito alucinado, consegue-se ver esses seres, que na verdade são demônios. Só saíamos dali quando tudo estivesse consumido. Quando fiz minha primeira viagem, conheci um hippie que me ensinou a fazer pulseirinhas de macramê. Ao voltar, encontrei meu avô doente, pois eu nunca havia passado tanto tempo fora de casa sem avisar. E ele temia que já estivesse morto. Nem meus avós, meus pais e amigos sabiam que usávamos drogas. Nesta época, o Senhor já havia recolhido minha avó. Comecei a fazer estas pulseiras para manter meu vício. Aprendi a fazer argolas, correntinha de pescoço e muitas coisas artesanais para vender. Chegou um dia em que senti vontade de conhecer a cidade de São Tomé de las Letras, consideradas místicas, cheias de pedras. Todas as pessoas que conheci lá eram viciadas em algum tipo de droga. Lá se consome muito LSD, uma droga bastante forte que faz a pessoa sair de si, e cogumelos. Arrancávamos os cogumelos do estrumido do boi, derramávamos uma lata de leite condensado em cima e comíamos, o que nos levava a uma alucinação diferente, deixando-nos preguiçosos e alertos. Há o costume de fazer chá desses cogumelos, que também são alucinógenos. Experimentei ainda uma droga chamada lírio. Os drogados costumam pegá-los, misturá-lo com o vinho, fervendo a mistura. O resultado foi eu ver demônios em meu quarto querendo me matar. A pessoa que toma uma vez fica com medo, porque é algo muito forte. Isto além de cocaína e muitas outras drogas. Crack, cheguei a experimentar, mas não gostei, porque ela provoca uma paranoia muito grande e é algo horrível. As drogas me fizeram perder toda a vontade de trabalhar, de ser alguém. Aos 22 anos, o artesanato não estava mais rendendo, pois eu me encontrava dependente demais. Já havia perdido alguns amigos, alguns por assassinatos e outros por suicídio, por isso comecei a desgostar muito da vida. Vindo a conhecer traficantes que me perguntaram se eu gostaria de trabalhar no tráfico, pois assim eu poderia ter alguma coisa. Como eu estava precisando de dinheiro para me manter nas drogas, indaguei: quanto eu vou ganhar? E eles me dariam uma porcentagem do tanto que eu conseguisse vender. O tráfico é como uma firma, tem horário, gerente, até hora de almoço. Tive vários livramentos de Deus, um deles foi enquanto traficando. Meu horário de entrada era às 18, e o rapaz que trabalhava anteriormente me passava o caixa fechado, juntamente com a quantidade de drogas que eu deveria vender. Neste dia, ele já fechava o caixa dele, porém resolveu vender ainda para uma outra pessoa, que costumava comprar uma quantidade muito grande de crack. Mas essa pessoa estava acompanhada de um policial à paisana, e outro policial estava escondido ao lado da bocada, termo usado para indicar o ponto tráfico. Quando meu colega disse ao comprador: "E aí, quantas vai?" O policial sacou da arma e falou: "Mão na cabeça, pois aqui é da polícia, está todo mundo preso." Que deveria ser o momento da minha prisão, mas não foi apenas aquele rapaz, meu colega, que foi preso, porque Deus me deu livramento. Ele era menor e acabou não sofrendo pena alguma. Eu, como já era maior, poderia pegar muitos anos de prisão por tráfico de drogas. Resolvi então abandonar o tráfico, pois não podia me imaginar numa cela. É muito fácil entrar na vida do crime, mas sair é muito complicado. Só por Deus você consegue sair dessa vida. Aconteceu então outro livramento do Senhor. Eu trabalhava para 2 quadrilhas diferentes, que eram sociais, mas de repente essas 2 quadrilhas entraram em guerra, e eu tive que me posicionar do lado de uma delas, enquanto a outra me ameaçou de morte. O diabo já fazia seus planos para ceifar minha vida, jogando-me numa sepultura. Uma noite, saí de casa para ir ao baile, e quando voltei, minha casa estava rodeada pelos traficantes que buscavam minha vida. Estavam todos fortemente armados. Se eu estivesse dentro daquela casa, com certeza agora não estaria aqui contando este testemunho. Mas Deus já tinha um plano em minha vida, e quando Deus tem um plano, não adianta o inimigo pelejar. Quando vi que eles iriam me matar, fui embora para uma cidade chamada Limeira, onde uns tios meus moravam. Chegando ali, arrumei um emprego numa churrascaria, mas não deu certo, e logo comecei a trabalhar numa boate de prostituição.
Havia neste local umas 15 prostitutas, e eu trabalhava e morava com elas. Mas eu falei com Deus ali naquele local: Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor não vai me deixar aqui. Um dia depois de eu haver falado isto com Jesus, Ele me tirou daquela boate e me colocou em outro emprego. Comecei a sentir muita vontade de voltar para São Paulo, mas andando pelas ruas do interior, eu já me imaginava dando meu testemunho em cima de um púlpito. Eu sempre tinha no meu coração um desejo grande de vir a ser crente da Igreja Pentecostal Deus é Amor, mas faltava-me forças para realizá-lo. Primeiro, eu diminuí um pouco o consumo de drogas e bebidas, mas não consegui abandoná-las por completo. Voltei para São Paulo e procurei um emprego por toda parte, mas não encontrei. A minha vida, ao invés de melhorar, piorou. Comecei a frequentar os bingos, que passaram a ser mais um vício para mim. Os bingos levavam as pessoas a ter uma ilusão muito grande, destruindo muitos lares e famílias. Ganhei R$300 na primeira partida em que participei. Isto foi o suficiente para que eu me viciasse neste tipo de jogo. Eu ficava 24 horas dentro dos grandes bingos, chegando a formar uma quadrilha. Ali havia um canal de pessoas unidas que, enquanto um batia, ganhava, ajudava o outro. Essa era a nossa diversão. Para poder continuar jogando, eu chegava a pedir dinheiro nas ruas, prostituía-me e fazer pequenos furtos. Nesta época, eu estava dormindo nos bancos da Praça da República durante o dia, sob o sol quente. Próximos às escadarias do metrô durante a noite. Tentava arrumar cada dia o local para tomar um banho, pois eu tinha medo de voltar para a casa do meu avô e ser morto pelos traficantes. De vez em quando eu ganhava R$1.500, mas gastava tudo em prostituição em boates. Os bingos fazem de tudo para você bater uma partida. Além de contratarem pessoas para trabalhar para eles, dando a elas muitas cartelas para que ganhem antes de todo mundo. É uma grande máfia. Eu também participei deste tipo de coisas, conseguindo enganar muitas pessoas. Há ali também muita prostituição, tanto masculina quanto feminina. Cheguei até conhecer uma amiga prostituta que frequentava o lugar. Quanto eu já não tinha mais onde tomar banho, não conseguia mais ganhar nenhuma partida, recordei-me da casa do homem de meu avô e enfrentei o medo de ir para lá. Ele estava morando com um tio meu, também evangélico, que fora liberto das bebidas alcoólicas. Contei a eles muitas mentiras e pedi para tomar um banho e dormir um pouco ali. Eles concordaram e saíram para trabalhar, deixando-me sozinho ouvindo a rádio. Como eu ainda tinha temor a Deus, pensei: não vou ouvir música mundana neste rádio, vou ouvir algum hino. Comecei a ouvir o programa A Voz da Libertação, onde o missionário estava pregando uma mensagem. Dormi e no dia seguinte fui aos bingos outra vez, pensando em conseguir algum dinheiro para trazer ao meu avô. Passei a noite toda com aquela amiga prostituta, mas perdemos todo o nosso dinheiro e acabamos brigando. Cheguei cabisbaixo em casa e liguei novamente o rádio. Naquela hora, o missionário contava uma visão maravilhosa que ele tivera, a qual abriu meus olhos espiritual e fez com que eu percebesse que era a hora de eu despertar, fazer alguma coisa. O servo de Deus dizia que vira do seu lado esquerdo uma grande multidão que pulava, saltava, caía desmaiada, e outra multidão do seu lado direito, toda vestida de branco, que dizia: Senhor Jesus voltou. Quando ouvi este relato, olhei para o céu e disse: olha, se o Senhor tem uma obra na minha vida, hoje o Senhor vai realizá-la através do Espírito de Deus. Peguei um copo d'água, deixei em cima do rádio e fui dormir. Dormi durante 12 horas consecutivas. Enquanto acordei, pedi ao meu tio que estava indo à igreja que orasse por mim. Em minha mente já vinha o desejo de voltar para o bingo e de fumar um cigarro, mas resolvi beber o copo d'água. Enquanto bebia a água, comecei a chorar. Fiquei sorridente, sentindo que os demônios que haviam estado em minha vida foram embora. Naquele momento, tomei a verdadeira água, a água viva, a qual Jesus ofereceu àquela mulher samaritana. Fui à igreja, fui batizado com o Espírito Santo e fogo, e em 2 meses recebi o batismo nas águas. Sou um obreiro da casa de Deus e assim glorifico o nome do Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Amém.
inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.